momento para mais uma palavra profética para a sua vida. Iniciando este novo ano de 2023, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. E eu te convido também a se inscrever em nosso canal, que é um canal destinado à edificação da sua fé, conhecimento da palavra de Deus e a revelação profética da vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra de hoje que quero trazer é esta mensagem: Belém, casa do pão, hora da decisão. Está baseado no livro de Ruth. Está escrito no capítulo 1, diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada com seus 2 filhos, sem os seus 2 filhos do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nela ouvia que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com suas 2 noras do lugar que estivera, indo a caminho, de volta para Judá. Nós temos aqui uma reflexão muito forte. A primeira reflexão que nos fala é que tem momentos de crises em nossas vidas. Tem momentos de crises na cidade em que você mora, no país aonde você está. Tem momentos de confronto, momentos de escassez. E esse momento passou pela cidade de Belém de Judá. A Bíblia diz claramente que houve fome na terra. Foi um tempo de crise econômica, crise financeira, crise nos lares, crise familiar. E a fome, ela dói muito, porque começa a trazer desânimos às famílias, enfraquecimento, pobreza. E o povo se encontrou em ruína. Muitos queriam tirar sua própria vida, quem sabe, dar cabo dos seus problemas, tirando sua própria vida. E aqui encontra-se uma família, cujo nome do dono da casa, do governante, era Elimeleque, esposo de Noemi. Ele resolveu, a Bíblia diz claramente que ele resolveu no seu coração habitar na terra de Moabe. Ele era de Belém de Judá. Ele tinha princípios e valores éticos conforme a Torá, a palavra de Deus. Veja bem, ele adorava ao único e soberano Deus com toda a sua casa. Ele estava inserido naquele versículo que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nesse momento, no lugar dele dobrar os joelhos, quem sabe buscar a direção de Deus, a Bíblia diz que no momento de desespero, de fome e de desânimo, ele tomou a atitude, a decisão de sair de Belém de Judá. Belém significa casa do pão, e faltou justamente o pão, que antagônico, A casa do pão, faltar o pão. Pois bem, aconteceu isso em Belém. Mas interessante que a promessa existia. Belém significa casa do pão. E se estava faltando pão, era um momento de provação, mas existia a promessa, que a Belém era a casa do pão, ou seja, o pão iria voltar um dia, porque já tinha uma profecia sobre a palavra Belém.
E isso é muito forte. Quando existe uma promessa, você tem que ficar no lugar da promessa e não fugir nos momentos de provações. E aqui Elimeleque, a Bíblia não fala que ele consultou ao Senhor. Ele era conhecedor do poder de Deus. Ele simplesmente resolve ir para a terra dos Moabitas, outra cultura, outros costumes. Era um povo irreverente que não adorava ao Deus dos céus. Era um povo idólatra, pagão, com muitos deuses. E ele tomou a decisão de ir para este povo, habitar no meio deste povo. E muitas vezes, irmãos, é aquilo que fala, né? Muitas vezes a pessoa diz, o ambiente não influencia. Influencia sim. O lugar aonde você está, a nação aonde você está, o povo que te cerca, influencia sim. Não pode uma brasa ficar longe do braseiro, ela vai se apagar. Da mesma forma, alguém que é de Deus não pode estar no meio da mesa dos escarnecedores, porque vai acabar se influenciando pela essa cultura do paganismo, da incredulidade. Eu não sei se você tem estado em mesa de escarnecedores, mas fuja dela enquanto há tempo. Volte-se para a casa do pão, que é a igreja, que é o lugar onde a palavra é ministrada, é o lugar da comunhão, da bênção, é o lugar onde o Espírito Santo revela a vontade de Deus para a sua vida. Amimeleque tomou essa atitude e viu a sua casa ser arruinada pelo espírito da morte, porque ele ficou sem a proteção de Deus, de certa forma. Ele tomou atitude sem consultar Deus. Uma coisa é você tomar uma decisão sendo orientado diretamente pelo Espírito Santo, onde você orando, buscando, Deus te dará sinais evidentes que te quer naquela terra, naquela cidade, naquele campo, naquele bairro, naquela igreja congregando. Deus, ele ainda se revela aos santos. Você é um escolhido de Deus. Amimeleque teve a morte dentro da sua casa. Ele veio a falecer. Depois de um certo tempo, seus filhos, herdeiros, Malom e Quilion, que já eram casados com mulheres moabitas, né? Então, houve uma decisão do trono de Deus, vamos dizer assim, de espada, de justiça em certo ponto. Você pode dizer, mas que coisa, Deus faz essas coisas? Não, Deus não faz. O homem é que toma atitude sem consultar a Deus e vem as consequências dela. Nesse caso veio a morte, né? Não sabemos em que contexto estava a vida espiritual de Elimeleque e seus filhos, mas Deus poupou Noemi e também as suas noras. E o Senhor mudou a sorte de Noemi, porque Noemi resolveu e decidiu voltar para Belém, para a casa do pão. É hora de decisão, não é hora mais de ficar em cima do muro. Decida-se hoje, volte ao princípio de tudo, volte à casa do pão, volte a ter comunhão com o Espírito Santo, com Deus, Pai e Espírito Santo, com o Senhor Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo. Volte-se para Deus enquanto é tempo, porque chegará um tempo em que a arca, porta da arca será fechada. Então é tempo de nós nos curvarmos e sabermos a vontade de Deus para a nossa vida. Nesse contexto de fidelidade de Noemi, Deus toca no coração de Ruth, que passa a andar com Noemi e se converte ao evangelho. Deus, no meio do caos, no meio das coisas difíceis, ele transforma vidas. Ruth foi transformada pela palavra de Deus, teve a sua vida transformada ao casar com Boaz, que pertencia à linhagem de filho de Deus e que pertencia à linhagem de Judá. E ali casa-se com Boaz. E, consequentemente, Ruth, ela dá linhagem à descendência de Davi e do Filho de Deus, Jesus.
Essa é a palavra que eu quero te trazer. Deus transformou aquela atitude precipitada, que houve maldição, transformou maldição em bênção para a vida de Noemi e Ruth e restaurou a sorte daquela família. Que você seja restaurado nesse ano de 2023 e que a presença do Espírito Santo coloque todas as coisas no lugar, em ordem, e que você possa dizer: